Olá pessoal, então na aula de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre frações, tá? Essa vai ser a nossa primeira aula, então a gente vai partir dos conceitos mais básicos de frações. Então, as frações, elas são escritas numéricas que elas podem ser utilizadas para indicar partes de uma quantidade, de uma medida, de grupos de pessoas e muitos outros exemplos, tá? A fração é uma forma de representar algo que é dividido em partes iguais. Muito importante a gente lembrar dessa parte, tá bom? Por quê? Porque tem que ser em partes iguais. Eu não posso dividir de qualquer maneira e falar que é uma fração, tá? Então, igual que neste caso, eu peguei um chocolate inteiro e dividi em 4 partes. Cada parte eu obtive um quarto. Então, um quarto, um quarto, um quarto e um quarto. Aqui, eu dividi um círculo, né? Em 6 partes iguais, tá? E aqui eu tenho, por exemplo, 1, 2, 3, 4. 4 partes foram pintadas de 6. Aqui eu dividi o mesmo círculo em 3 partes iguais e pintei somente 2. Então, sempre eu tenho que dividir em partes iguais. E nós temos a nomenclatura. Para isso, nós temos que saber quem é o numerador e quem é o denominador. O numerador é o número que fica em cima, tá? E o denominador, o que fica embaixo. E uma coisa que muitas pessoas se esquecem ou confundem é que a fração, ela indica uma divisão. Então, por exemplo, 9 quartos. Se eu dividir, eu terei que o 9 será meu dividendo e o 4 o meu divisor, ou seja, eu estou dividindo o numerador pelo denominador, né? E aqui eu teria como quociente número 2 e como resto 1, tá? Mas é importante nós sabermos que a fração, ela indica também uma divisão. Se fosse, por exemplo, 8 quartos, eu dividiria 8 por 4 e daria 2, tá bem? Então, é importante lembrarmos que a fração indica uma divisão. Então, aqui nós temos alguns exemplos quanto à nomenclatura. Se nós temos que a unidade foi dividida, por exemplo, em 2 partes, eu vou utilizar a nomenclatura meios, em 3 terços, 4 quartos, 5 quintos, 6 sextos e assim por diante, tá bem? Acima do 10, nós utilizamos, por exemplo, 11avos, 12avos, 13avos. Tá? Aqui nós temos alguns exemplos. Então, aqui eu tenho 2 sétimos, 3 oitavos, 7 nonos, 3 décimos. Por quê? Porque o numerador é 3, o denominador é 10, então 3 décimos. 20 centésimos, porque o numerador é 20 e o denominador é 100, então 20 centésimos. Então, por exemplo, aqui, o 535 milésimos, porque o numerador é 535 e o denominador é 1000, tá bem? Então, por exemplo, nós teríamos aqui 1/16avos, 1/8, 3/16avos, 1/4, 5/16avos, 3/8, porque é menor que 10, 7/16avos, 1/2, novamente porque é menor que 10, 9/16avos, 5/8, 11/16avos, 3/4, porque é menor que 10, 13/16avos, 7/8 e, por fim, 15/16avos. Bem? E, além disso, nós podemos dividir as frações em próprias e impróprias. Quais são as próprias? As próprias são as frações que representam números menores que o inteiro, tá? Então, essas são as chamadas de frações próprias. Quando que isso vai ocorrer? Quando o numerador ele for diferente de zero, né? E ele vai ser menor que o denominador. Então, por exemplo, aqui nós temos 1/16avos. 1 é menor que o 16, então uma fração própria. O mesmo ocorre com 1/8, 1 é menor que o 8, então uma fração própria. O 3 é menor que o 16, então uma fração própria. E assim por diante, em todos os casos. Até aqui, o 15 é menor que o 16, então essas são frações próprias, tá bem? O que não é uma fração própria. Por exemplo, o zero. O zero aqui ele seria um numerador, então eu não posso dizer que é uma fração própria, porque ele está dizendo que o numerador precisa ser diferente de zero, tá? E as impróprias
vão ser todas as frações que não são próprias, né? Ou seja, as frações que representam mais do que uma unidade, que vão ser as que o numerador é maior que o denominador, as frações que representam exatamente uma unidade, que são as frações que o numerador e o denominador são iguais, e as frações que representam zero, que são aquelas que o numerador é o zero. E lembrando que o denominador tem que ser sempre diferente de zero, tá, gente? Então, alguns exemplos. 6 quartos, 7 quintos, 11 sétimos, 9 quartos e 15 oitavos. Todas essas frações, o numerador é maior que o denominador. Então, elas representam mais do que uma unidade, né? 7 quintos, 11 sétimos e assim por diante. Vamos supor, por exemplo, aqui, 6 quartos. Eu peguei o chocolate e dividi em 4 partes. Só que eu dei 6 para uma pessoa. Então, eu dei um chocolate inteiro e mais 2 partes de outro chocolate. Tá bem? Por isso que elas representam mais do que uma unidade. Aqui no numerador, quando o numerador é zero, elas vão representar o zero. Então, 0 sextos, 0,37 avos, 0,53 avos, 0 centésimos, não importa. Se o numerador é zero, né, ela representa zero. Lembrando mais uma vez que o denominador sempre deve ser diferente de zero em uma fração, tá? E as que representam exatamente uma unidade, que são, por exemplo, 2 meios, 4 quartos, 25 avos, 38 avos e 100 centésimos. Ou seja, se eu dividir, lembrando lá que a fração é uma divisão, 2 dividido por 2, 1. 4 dividido por 4, 1. 25 dividido por 25, 1. Tá? E assim por diante. Por quê? Eu tenho o numerador igual ao denominador. Então, essa fração representa exatamente uma unidade. Eu dividi uma pizza em 2 partes e comi as 2. Então, eu comi uma pizza inteira. Tudo bem? E as frações impróprias, elas também têm uma nomenclatura entre elas, que elas podem ser aparentes ou números mistos. As aparentes são as frações impróprias que representam números naturais. Então, por exemplo, 16 oitavos, se eu fizer 16 dividido por 8, dá 2. 40 vinteavos, se eu fizer 40 dividido por 20, dá 2. 6 meios, 6 dividido por 2, dá 3. 125 avos, 100 dividido por 25, dá 4. Tá bem? Eu coloquei aqui essa barra, pessoal, mas é para indicar a fração, tá? É que no computador, às vezes, dá um pouquinho de trabalho para a gente escrever a fração, então eu achei dessa maneira mais fácil. E os números mistos? Os números mistos são a forma de representar frações impróprias que indicam mais de uma unidade. E aí eu vou indicar a parte inteira e a parte fracionária. Então, por exemplo, esse número misto, tá? Aqui eu tenho a parte inteira, que é o 2, e aqui a parte fracionária, que seria 7 terços, tá? Esse exemplo não está totalmente correto matematicamente, porque 7 terços eu ainda tenho mais de uma unidade aqui, tá? Então, a gente poderia aumentar, mas, né, eu achei que ficaria mais fácil para vocês de visualizar. Então, nós temos a parte inteira e a parte fracionária. É isso que eu quero que vocês visualizem com este exemplo, tá? E nós vamos fazer agora alguns exercícios e nós vamos escrever números mistos como frações e depois nós vamos escrever frações como números mistos, tá? Vamos primeiro escrever números mistos como frações. Como que nós fazemos isso? Então, por exemplo, aqui no exemplo A, eu tenho que o 3 é a minha parte inteira e o meio a minha parte fracionária. Como que eu posso fazer isso? Eu tenho que multiplicar o meu denominador pela minha parte inteira. Então, vou fazer 2 vezes 3 e depois somar com o meu numerador. Então, mais 1. E o denominador permanece o mesmo. 2 vezes 3 é 6, mais 1, 7, né? Então, 7 meios. Outra maneira também de você fazer isso, aqui eu tenho 3 inteiros e aqui eu tenho que a minha unidade foi dividida em 2. Então, para eu ter um inteiro, eu precisaria de 2 meios, depois outro inteiro, 2 meios.
depois outro inteiro, 2 meios. Assim eu tenho 3 inteiros. E por fim, o meu meio que está ali. Teríamos então 2 mais 2, 4, mais 2, 6, mais 1, 7. 7 meios, tá bem? Você pode fazer da maneira que achar mais fácil. Agora aqui, outro exemplo. Vamos apenas mudar de cor. 1 inteiro e 4 sétimos. Vou fazer então 7 vezes 1 mais 4, que é o meu numerador. E o denominador permanece o mesmo, que é 7. 7 vezes 1 é 7, né? Mais 4 sobre 7, que é igual 7 mais 4, pessoal, dá 11. Então, 11 sétimos, tá? Aqui nós também poderíamos fazer de outra maneira, que ficaria, eu vou fazer aqui no cantinho, 7 sobre 7, mais 4 sobre 7, que dá 11 sétimos. Agora, vamos para o item C. Item C, então, 4 inteiros e 2 terços. Então, eu vou fazer 3 vezes 4, mais o meu numerador, que é 2. E o denominador permanece o mesmo. 3 vezes 4 é 12, mais 2, 14. Então, 14 terços. Tá bem? Se fôssemos fazer de outra maneira, então aqui o denominador é 3. Então, para ter uma unidade, eu preciso de 3 no numerador. Temos uma unidade, 2 unidades, 3 unidades, 4 unidades e mais os 2 terços. 3 mais 3, 6, mais 3, 9, mais 3, 12, mais 2, 14. Então, 14 terços. Tá? E agora, nós vamos então ver como podemos escrever frações com número misto. Lembrando que para nós escrevermos frações com número misto, o numerador precisa ser maior que o denominador, porque se o numerador for menor que o denominador, nós teremos frações próprias, tá bem? E aí elas representam menos do que uma unidade. Então, 5 quartos. Eu vou fazer 5 dividido por 4, que dará 1, né? 4 vezes 1 é 4, resta 1. Agora, olha o que faremos. Meu 1, este 1, vai representar a minha parte inteira, ok? O meu resto vai representar a parte fracionária. Então, vou escrever aqui 1. E o denominador será o 4, ok? Vamos para o B agora. Então, nós temos que 5 quartos é igual a 1 inteiro e 1 quarto. 8 quintos agora. Vou fazer 8 dividido por 5. 8 dividido por 5. O 5 cabe uma vez no 8. Subtrai o 5. Resta 3. Então, o meu 1 é a minha parte inteira, ok? E o meu 3 é a minha parte fracionária. Eu vou escrever aqui 3 e permanece o 5, que era o denominador. O denominador não muda, tá, gente? Na C agora, 33 dividido por 4, tá? Quantas vezes, então, o 4 cabe no 33? 8, né? Se nós fizermos 4 vezes 8, dá 32. Então, teremos como resto 1. Mais uma vez, o meu quociente será a minha parte inteira. Então, aqui teremos o 8. Depois, nós teremos o resto como a parte fracionária. Então, vamos lá. E o meu 1 é o resto, que é a parte fracionária. Ok? E vamos agora para o item D. 14 terços. Né? Então, quantas vezes o 3
cabe no 14? 3 mais 3, 6, mais 3, 9, mais 3, 12. Então, 4 vezes. E vão sobrar 2, tá? Então, para eu escrever como número misto, o meu quociente é a minha parte inteira e o meu resto, ele será a minha parte fracionária. O denominador permanece o mesmo, tá bem? Então, nós temos aqui na que 5 quartos é a mesma coisa que eu escrever como número misto, 1 inteiro e 1 quarto. Nós temos que na B, que 8 quintos é a mesma coisa que eu escrever como número misto, 1 inteiro e 3 quintos. Na C, nós temos que 33 quartos é a mesma coisa que eu escrever como número misto, 8 inteiros e 1 quarto. E na D, nós temos que 14 terços é a mesma coisa que eu escrever como número misto, 4 inteiros e 2 terços. Tá bem? Pessoal, então na aula de hoje era isso. Foi um resumo assim para vocês da parte mais básica da fração. Então nós vimos numerador, denominador, fração com uma divisão, né? As frações próprias, impróprias, e lembrando que as impróprias podem ser divididas em aparentes ou números mistos. E nós finalizamos então a aula escrevendo números mistos como frações e frações como número misto, tá bem? Então, bom estudo a todos e até a próxima aula.